Então, pessoal, vamos continuar, né? A gente picou o processo 6.3 no meio, ou seja, o sequenciamento de atividades, porque ia ficar um processo muito longo, né? Um vídeo muito longo. A gente picou ele no meio. Vamos continuar a partir do ponto em que nós paramos. Explicamos já as entradas, explicamos algumas ferramentas e técnicas e agora nós vamos falar especificamente do método do diagrama de precedência, ok? Bom, vamos então passar no nosso material. Já falamos sobre integração e determinação de dependência, já expliquei para vocês. Já falamos sobre antecipações e atrasos, né? E já falei também sobre sistema de informação. Opa, isso sempre acontece comigo. Deixa eu só marcar aqui a canetinha. Pronto. Já falamos também sobre sistema de informação. Ficou pendente nós falarmos sobre o método do diagrama de precedência, ok? Então, a partir desse ponto, nós continuaremos. Bom, método do diagrama de precedência, ou MDP. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender sobre o diagrama de precedência, que também é chamado de diagrama de rede, inclusive no final nós vamos chamar de diagrama de rede, é que ele tem 4 tipos básicos de dependências ou de precedências. Por exemplo, a atividade A, ela precisa terminar para que a atividade B se inicie. Quando eu tenho essa relação, nós chamamos isso de término para início, ou fim para começo, fim para início, né? Não importa a nomenclatura, mas término para início, né? Que está ali na sigla TI, né? Aqui, para a gente, na sigla TI. Então, término para início, ou seja, a atividade A precisa terminar para que a atividade B possa continuar, para que a atividade B possa acontecer. Jacobino, me dá um exemplo prático para ficar mais claro. Ora, eu preciso, por exemplo, terminar a fundação para poder erguer a parede, né? Eu não posso erguer a parede sem fazer a fundação, por quê? Porque se eu erguer a parede em cima da terra nua, logo logo essa parede vai rachar e ela vai vir ao chão, ou seja, a gente sabe que toda obra precisa de uma fundação, correto? Então, esse é um tipo de atividade, término para início. Eu preciso terminar aqui a fundação, eu vou tentar fazer um F aqui, né? Terminar a fundação para fazer a parede, ok? Tá claro? Ok, bom, esse é um tipo. Vamos dar um exemplo de outro tipo de dependência, né? Início para início. Por exemplo, eu preciso iniciar uma determinada atividade para que outra atividade também possa iniciar. Quando eu tenho essa característica, nós temos um início para início. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma atividade aqui que é executada por 2 profissionais diferentes. Por exemplo, uma pessoa que está operando uma máquina pesada e a outra pessoa que está operando um caminhão, por exemplo. Então, veja bem, ambos estão trabalhando na mesma entrega, que é, por exemplo, transportar uma entrega, por exemplo, do projeto na fundação, escavar a fundação. Então eu preciso de 2 atividades, uma escavar e a outra recolher o lixo. Então veja bem, ao mesmo tempo que eu tenho um trator cavando, uma mão do trator cavando e tirando a terra, eu tenho um caminhão que está recebendo aquela terra e aí para poder tirar a terra do buraco e concluir a fundação. Então eu tenho 2 atividades diferentes sendo feitas por 2 pessoas diferentes, um operador de máquina e um motorista do caminhão. E o operador do caminhão só pode começar a trabalhar, a retirar a terra da escavação que está sendo feita, se o operador de máquina também começar a cavar e colocar. Então eu tenho 2 atividades que vão iniciar juntas. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de atividade, nós temos uma início para início. O que é importante a gente ressaltar aqui no cronograma? Veja bem, quando é término para início, eu venho aqui, ó, no término, tá vendo? Aqui, ó, no término. A setinha parte do término e vai para o início da próxima atividade, certo? Então, quando eu tenho início para início, eu vou aqui, ó, no início dessa atividade e venho para o início dessa outra atividade. Então, a seta sai do início para o início, tá? Já dei o exemplo prático das 2. Qual é a sigla nesse caso? II, início para início. Ok, bom, vamos falar agora de início para término,
eu preciso que uma atividade inicie para que a outra termine. Isso aqui acontece muito, por exemplo, em troca de turnos, quando alguém vai render alguém dentro do projeto. E em uma missão crítica, por exemplo. Na mineração, por exemplo, quando você está numa planta de mineração, você não pode parar os equipamentos, por quê? Porque muitas vezes, se você parar um equipamento, você tem um custo muito alto, uma perda muito alta. Ou, por exemplo, na fábrica de cimento, que você tem um forno que está aquecido a 2.000 graus, que ele leva 1 dia e meio para aquecer. Você imagina se todo dia, no final do expediente, o camarada desligasse o forno, fosse para casa e no outro dia de manhã a pessoa chegasse e fosse aquecer o forno novamente. Esse forno não pode esfriar. Por quê? Porque se ele esfriar, ele vai levar um prazo muito grande para reaquecer. Então, como funciona? Eu preciso que uma atividade inicie para que a outra possa terminar. Então, eu preciso que o Joãozinho, ele comece a trabalhar, ele assuma o posto para que o Carlos possa ir para casa descansar. Então, só depois que a atividade do Joãozinho iniciar, é que a atividade do Carlos pode terminar. Ou seja, que tipo de dependência nós temos aqui? Início para término, ok? Isso acontece, pode acontecer no projeto. Então, a sigla que nós temos é IT, início para término. Qual é o quarto tipo de dependência que pode acontecer em relação ao um projeto? Término para término. Como assim? Eu preciso que uma determinada atividade termine para que a outra atividade também possa terminar. Isso é muito comum em atividade de fiscalização. Ora, o fiscal não pode terminar a fiscalização enquanto o executor não termina a execução. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fora até do contexto que nós estamos colocando aqui de construção, de projeto. Uma transmissão de uma partida de futebol, né? Nós tivemos a Copa do Mundo aí. Veja bem, a televisão ela não pode parar de transmitir a partida aos 15 minutos do segundo tempo. Ela só pode terminar a transmissão da partida depois que a partida de futebol terminar. Então eu preciso que uma determinada atividade termine, ou seja, a atividade A, para que eu possa terminar também a atividade B. Nós chamamos isso de TT, aqui ó, TT, término para término. Então esses são os 4 tipos possíveis de dependência, né, de precedência que acontecem no gerenciamento de projeto. E essas dependências elas se materializam dentro de um documento, de uma ferramenta, né, que nós vamos explicar mais à frente, chamada método diagrama de precedência, que também é conhecido como diagrama de rede, que por acaso é a saída do nosso processo, tá? Então, uma vez que nós sequenciarmos todas as atividades do projeto, essas atividades sequenciadas elas serão materializadas dentro do diagrama de rede. Por que o método diagrama de precedência não é o mesmo diagrama de rede? Porque existe mais de um método de diagrama de rede, como por exemplo, eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior sobre o método diagrama de flechas, né? Atividade no nó, atividade na seta, ok? Então, entenda que o método diagrama de precedência é um tipo de diagrama de rede, ok? Mas existem outros tipos de diagrama de rede. Então, a nossa saída vai ser um diagrama de rede. Vamos continuar com o nosso material. Bom, aqui está um desenho do tal do diagrama de rede, né? Em que nós temos atividade no nó e não atividade na seta. E nós só temos aqui um tipo de dependência. Quem consegue... Opa, não, tem mais de um tipo de dependência. Aqui que eu já enxerguei, vamos ver... Quem consegue enxergar qual é o tipo de dependência que tem aqui? Olharam para o diagrama? Então, quais são os tipos de dependência que nós temos aqui? Veja bem, olha, aqui vamos considerar que essa seja a atividade inicial do projeto. Então, eu preciso do término para início. Então, eu preciso terminar essa atividade para iniciar a próxima. Por exemplo, a atividade A, né, ela precisa terminar para que a B possa iniciar. Olha a seta onde vai, tá vendo? É do final da A para o início da B. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho um tipo de dependência, início para término. Não, término para início, TI, aqui nesse caso. Ok, olha o que acontece aqui embaixo. Opa, aqui eu tenho atividade L no final dela e eu tenho atividade J no final da atividade J. Então, que tipo de precedência eu tenho aqui? Que tipo de dependência eu tenho aqui? Término, término, ok? Ficou claro? E daqui todo mundo está saindo para o final
do diagrama de rede. Pô, muito bem, esse é um exemplo clássico, obviamente aqui são letras, só para efeito didático, mas na prática você teria atividades que seriam sequenciadas para cumprir um objetivo. Entrada, processamento e saída. Qual é a saída, então, do processo 6.3, sequenciar as atividades do projeto, né? Ou sequenciar as atividades? O diagrama de rede, no exemplo que nós já demos para trás. Atualizações de documentos dos projetos, atributos das atividades, listas de atividades, ou seja, nesse momento do tempo, se por acaso eu perceber que durante o sequenciamento eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso atualizar alguma coisa, eu percebi que faltava uma atividade a mais ou a menos, ou tinha uma atividade a mais, eu tirei uma atividade a menos na hora de sequenciar, então o que eu faço? Eu atualizo essa documentação, né, do projeto e deixo tudo isso da melhor forma possível. Bom, gente, com isso daqui nós fechamos esses 2 vídeos do processo 6.3, sequenciar as atividades. Importantíssimo. Diagrama de rede sempre cai em prova de certificação. Espero que vocês estejam gostando do curso, espero que vocês estejam acompanhando, façam os simulados, interajam, leiam os comentários que nós temos para cada questão, tá ok? E ao término da área de conhecimento, faça o simulado da área de conhecimento, é importante para você acompanhar o seu desempenho. Espero que você esteja avançando bem. Até o próximo vídeo aí, grande abraço do professor Carlos Jacobino.